Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui na forma de Evangelho no Lar. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Bem, antes de iniciarmos nossa leitura, vamos pedir a egrégora dos espíritos superiores que nos acompanham nessas leituras a nos abrir a mente para podermos entender os recados, as instruções trazidas pelos espíritos. Vamos pedir também para que nossa água seja fluidificada, seja colocado nela as vibrações adequadas ao nosso condicionamento físico. Bom condicionamento físico. Então vamos fazer a prece, tá? Vamos fazer hoje Ave Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, vossos filhos, agora, por toda a eternidade, que assim seja. Bom, o item de hoje é causas atuais das aflições. Então a gente falou sobre justiça das aflições, agora as causas atuais das aflições. Parágrafo 4. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas origens bem diversas, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado os seus desejos? Quantas uniões infelizes porque resultaram dos cálculos dos interesses ou da vaidade, nada tendo com isso o coração? Que de dimensões de disputas funestas poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e aleijões são o efeito da intemperança e dos excessos de toda ordem? Quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio, por fraqueza ou por indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho, do egoísmo, de toda a vaidade, que ressecam o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente a própria consciência, que remontem passo a passo à fonte dos males que os afligem, e verão se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nesta situação. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é assim,
num grande gênero de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-los, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é a sua própria incúria. Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável de vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu adiantamento moral e intelectual. Quinto, a lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode não dizer que sofreu a consequência do que praticou, mas a lei não alcança nem pode alcançar a todas as faltas. Ela castiga especialmente as que causam prejuízos à sociedade, e não as que prejudicam apenas os que as cometem. Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas. Eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Donde se segue que nas pequenas como nas grandes coisas o homem é sempre punido naquilo que pecou. Os sofrimentos consequentes são então uma advertência de que ele andou mal. Dão-lhe a experiência e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de se melhorar, para evitar no futuro o que já foi para ele uma causa de mágoas. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se emendar e, confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, portanto, a sua felicidade futura. Mas a experiência chega, algumas vezes, um pouco tarde, e quando a vida já foi desperdiçada e perturbada. Gastas as forças e o mal é irremediável. Então o homem se surpreende a dizer: se no começo da vida eu soubesse o que hoje sei, quantas faltas teria evitado? Se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente outra. Mas já não há mais tempo. Como o trabalhador preguiçoso que diz: perdi o meu dia. E ele também diz: perdi a minha vida. Mas assim como para o trabalhador, o sol nasce no dia seguinte e começa uma nova jornada, em que pode recuperar o tempo perdido. Para ele também brilhará o sol de uma vida nova, após a noite do túmulo, e na qual poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução suas boas resoluções para o futuro. Olha que muito bonito foi esta leitura de hoje, né? Porque está apontando todos os possíveis defeitos que o homem pode ter ao longo da sua vida, né? Que as pessoas podem ter ao longo de suas vidas, e que quando já não lhe restam muitas forças para levar adiante a sua jornada, né, a sua vida, ele começa a refletir pelas coisas erradas que fez e achar que aquilo então deveria ter sido feito de outra forma. Se houve realmente um arrependimento, um entendimento da falta cometida, embora saiba que haverá a ação do retorno, que ele deverá pagar por aquilo, tendo sabido que ele agiu de má fé, uma forma, foi errado, ele poderá então, mediante as situações ruins que ele vai enfrentar, ter melhor consciência para abordá-las, para enfrentá-las, para resistir a elas. E isso vai dar o quê? Resistência ao espírito. Isso vai dar evolução ao espírito. Isso vai dar entendimento moral ao espírito. E é isso que ele busca, é isso que todos nós buscamos.
Ah, mas eu sei, mas eu não precisei vivenciar. Tudo bem, não precisou vivenciar. Mas aqueles que não sabiam e tiveram, cometeram erros, agora deverão se recuperar deles. Então é um aprendimento na experiência. Né? É muito semelhante a uma formação onde a pessoa aprende somente a teoria, ou aqueles que aprendem através da prática, não é verdade? Então, o grande laboratório de Deus é a nossa terra, onde nós nascemos, vivemos, e como criaturinhas que estão sendo sempre aperfeiçoadas, né? Temos então diversas encarnações, tantas quantas forem necessárias para a evolução do espírito. Quem entende isso, quem compreende isso, quem aceita isso, então está na senda certa da evolução, porque não vai cometer erros. Além de tudo, isso aí explica todos os tipos de espíritos que estão aqui. Porque tem aqueles que realmente reconhecem os seus erros, e aqueles que morrem cometendo erros e não se conhecem. Deverá vir e vir e vir para tentar resgatar os seus erros cometidos. São aquelas pessoas que às vezes também sabem o erro que está cometendo e continuam cometendo. Então são espíritos que cada vez mais se adensam e ficam presos aqui à roda reencarnatória. Alguns burlam, aprendem até mesmo isso, a burlar o momento da sua reencarnação. E nesse caso, não se reencarnando, não se lavando, se adensam seus espíritos, seus perispíritos, ainda mais, tornando mais preso à crosta terrestre. E esses são os maus espíritos, aqueles que os tolos apontam como demônios. Porque aprenderam muita coisa, menos a evolução espiritual, menos as regras divinas. Então eles adensam seus perispíritos, fugindo às reencarnações e continuando fazendo mal. Na evolução do planeta, esses espíritos deverão ser recolhidos para um mundo ainda mais primitivo. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Espero que você tenha gostado da leitura, das reflexões, que fique bem gravado na mente, né, para que a gente possa sempre discutir, sempre parar e pensar nas coisas que fazemos, aprendemos a ponderar as nossas ações, a sempre buscar o ponto de equilíbrio, né? Já dizia Buda, a nossa vida é uma busca eterna pelo equilíbrio, né? 400 anos antes de Cristo. Mas é o Espiritismo agora que vem renovando todas essas informações, esses ensinamentos, tá bom? Então agora vamos beber a nossa água fluidificada. E agradecer pelo aprendizado de hoje. Agradecer a egrégora dos espíritos superiores pelo aprendizado de hoje. Vejo você no nosso próximo vídeo.